Jericó. E bastou uma ordenança tua para que houvesse um louvor em uma parte da cidade de Jericó. Daquela muralha foi derrubada para que o teu povo pudesse ter acesso à cidade. E neste século não é diferente, meu Deus. Neste século tu também nos ordena que haja mais esforço de cada um de nós. Porque o céu ele é tomado por esforço, igreja. Então basta uma dedicação da minha parte, da parte dos irmãos, para que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nossas vidas. A leitura agora nós fizemos, encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nem tem como epígrafe Eliseu aumenta o azeite da viúva. Veja que no século I era muito difícil para uma mulher ganhar vida. Ainda mais quando ela encontrava-se, né, viúva, ali seu marido já tinha falecido, mas era um homem temente na presença de Deus, obedecia, né, os seus ascendentes, obedecia ali a direção segundo naquela época Deus trabalhava muito por meio de profetas. E ali ele era muito temente, né, ao Senhor da terra, ao seu profeta Eliseu, e ali aquele homem havia falecido. E os abutres tinham batido na porta da mulher, querendo levar os seus 2 filhos para a escravidão. Veja, igreja, a mulher estava abarrotada de dívida, pois seu esposo morreu, mas deixou um leque de dívidas para aquela mulher sanar. E como ela não trabalhava naquela época, porque as mulheres naquela época, elas eram instruídas apenas para tomar conta do lar e dos seus filhos. E o seu marido é que trazia o sustento para a sua casa. E ali naquele momento, aquela mulher, tinha perdido seu esposo, e ele, por sua vez, deixou um leque de dívida para aquela mulher. Veja que a dívida era tão alta, ao ponto dos abutres, ao ponto daqueles, né, homens quererem levar os seus 2 filhos para a escravidão, como pagamento das dívidas. E ali aquela mulher tomou uma atitude, a Bíblia diz que ela tomou uma atitude. E ao meu ver, na leitura dessa mensagem, ela tomou uma atitude muito sábia. E ali ela foi procurar o profeta Eliseu, para que ele pudesse instruir aquela mulher, para que ele pudesse dar as direções do que a mulher poderia fazer. Mas veja que aquela mulher foi procurar o profeta, porque sabia que ele era um homem de Deus, sabia que dele ia sair instruções para a direção para que aquela mulher pudesse tomar uma atitude frente àquela situação ao qual ela estava enfrentando. Vejam, e de Eliseu saiu as ordenanças para aquela mulher. Aleluia. Né? Então, a primeira ordenança que Eliseu teve com aquela mulher foi, ele fez uma pergunta àquela mulher, o que é que ela tinha em casa. Aleluia. O que é que ela tinha em casa de precioso? O que é que ela poderia ter em casa que pudesse servir para contribuir, para ajudar aquela mulher naquele momento de situação tão delicada ao qual ela estava enfrentando? E ali, né, no versículo 3, ela disse que não tinha nada. Mas veja que ela, mediante a resposta dela, dizendo que, porque Eliseu fez uma pergunta a ela, o que é que tu tens em casa? E ali ela respondeu, eu não tenho nada. Mas veja que, mediante a segunda parte dessa resposta, existe uma vírgula, ao qual me faz lembrar que ela, naquele momento, ela lembrou do único artifício que ela tinha em casa. Né? E ali ela respondeu, eu tenho apenas uma botija de azeite. Mas veja que naquele momento da resposta daquela mulher, ela não via aquele azeite como algo valioso. Ela não via aquele azeite como algo precioso que pudesse salvar a situação ao qual ela estava enfrentando. Mas ali houve as instruções do profeta para ela. E ele se utilizou daquele artigo que ela tinha em casa. Imediatamente ela pediu para que ela fosse, ela e os seus filhos,
de vasilhas com a sua vizinhança. Mas eu não quero enfatizar o bom relacionamento que ela tinha aqui não, nesse texto. O que eu quero enfatizar nesse texto é o que você vai ver mais adiante. É o precioso que ela tinha em casa. É o precioso artigo que ela possuía em casa, que para ela naquele momento não era algo tão significante, mas que, segundo as instruções de Eliseu, era um algo tão valioso que ela tinha em casa. Era um algo tão precioso que ela tinha em casa, porque através daquele artigo é que ela ia salvar a situação ao qual ela estava enfrentando. Veja que o que eu quero enfatizar com esse azeite aqui era algo que ela tinha em casa, que simbolizava naquela época o Espírito da vida, que simbolizava naquela época o Espírito Consolador, ao qual nós temos hoje. Era o Espírito Santo através daquele azeite, que aquela obra ia ser feita, e Eliseu continuou com as instruções. Olha, tu pega a única botija que tu tens em casa, e através dela, dessa botija original, tu vai poder encher as demais botijas. Aleluia. E ali ela fez como ordenara o seu profeta. Ela trancou a porta junto com seus filhos e de portas fechadas. Jesus me faz lembrar agora que devemos entrar em Mateus 6,6 para que possamos obter resposta de orações. Quando a gente se dedica a se obter em Mateus 6,6, a gente vai conquistar resposta de orações da parte de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Foi o que Jesus me fez lembrar agora, desceu do céu. Veja, que de portas fechadas, o grande milagre da multiplicação iria acontecer na vida daquela mulher. De portas fechadas, a situação daquela mulher poderia ser sanada através daquela única botija de azeite. Aleluia. Houve uma multiplicação que só poderia ver aos olhos dela e aos olhos dos dois filhos o poder da multiplicação daquele azeite. Ocorreu de portas fechadas. Aleluia. Veja o valor que Jesus nos dá quando a gente se tranca em oração para orarmos a Deus. Para nos dedicarmos em oração quando a gente quer obter uma resposta para nossas orações. Isso, Jesus. Jesus ele começa a dar instruções, o que se encontra no livro do discípulo Mateus, capítulo 6, a partir do verso 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Porque em segredo teu Pai te responderá através das nossas orações, igreja. Aleluia, Jesus. E ali houve o poder da multiplicação, houve ali o mistério da multiplicação, apenas naquela botija de azeite. Veja que o mistério ele não estava na quantidade, porque se aquela mulher viesse a observar, digamos que aqui seja a botija de azeite, se aquela mulher viesse para olhar para a quantidade de azeite, que a botija estava cheia, para a quantidade de vasilhas que estava espalhada por todos os cômodos da casa, seria aos nossos olhos naturais, seria impossível, pela quantidade de vasilhas espalhadas por toda a casa. Quando eu falo por toda a casa, igreja, é por todos os cômodos da casa, porque assim foi a instrução do profeta: junta a maior quantidade de vasilhas vazias. Então eu imagino que aquela mulher saiu pedindo maior quantidade que ela pôde juntar por toda a vizinhança. Então eu acredito que foi muitas vasilhas. Então imagine se ela tivesse olhado para aquele azeite e tivesse duvidado do profeta, o milagre da multiplicação não teria acontecido. A mesma coisa é hoje nos tempos atuais. Quando a gente começa a duvidar de uma promessa de Deus, a promessa jamais irá se cumprir. Por mais que não aconteça do
escuta a voz de Deus. Muitas vezes a situação está nos dominando por completo. Que muitas vezes a gente não escuta em meio às provações, em meio às situações desfavoráveis, que a gente não escuta a voz de Deus pelo momento ao qual estamos passando. Mas enquanto a gente está sufocando com a nossa situação, visando somente para ela, olhando somente para a nossa situação, a gente esquece de escutar muitas vezes a voz de Deus, querendo falar para mim, querendo falar para a igreja. Eu digo para mim porque isso está vindo para mim, igreja, porque eu estou passando por um processo, estou enfrentando um processo muito delicado na minha vida, que muitas vezes está me sufocando, está roubando as minhas forças, porque é pressão que eu sinto. Eu vejo Satanás se levantando em muitas situações da minha vida, e não é somente em um âmbito da minha vida, não. Está sendo no âmbito familiar, está sendo no âmbito da igreja e está sendo no âmbito do meu trabalho. Então muitas vezes eu estou me sentindo pressionada. Eu digo para Jesus, eu estou me sentindo tão pressionada com as pressões que muitas vezes me rouba força. Mas eu só encontro renovo de força quando eu me disponibilizo para orar. Eu só encontro renovo do céu descendo para mim, renovando as forças que estão sendo roubadas quando eu me disponibilizo em orar a Deus. Veja a igreja. Aleluia. Quando a gente se disponibiliza, quando a gente se dispõe a orar ao Senhor, toda que está querendo atrapalhar a sua oração deve ser excluída. Todo o artigo desfavorável, porque ali você tem que derramar. Derramar corações. Muitas vezes as minhas lágrimas falam por mim. Muitas vezes eu não estou falando, mas as lágrimas têm falado por mim. E eu vejo um mover de Deus tão grande quando eu abro meu coração para Jesus, que eu digo: Deus, tu sejas louvado através do meu comportamento, porque Deus está sendo louvado em muitas situações da minha vida. Eu não estou pensando em falar, mas Ele tem sido louvado através do meu comportamento, seja no âmbito do meu trabalho, seja no âmbito do meu lar e seja no âmbito da igreja. O Senhor está sendo louvado através de muitos comportamentos que eu estou tendo, mas não é de mim que está partindo o comportamento. Eu vejo a mão de Deus em muitas situações da minha vida, me acalmando e me brandando e me fazendo sair de situações e outras pessoas têm se levantado a minha defesa, que eu digo: Deus, tu sejas louvado, Jesus. É verdade. Meu Deus, Jesus. A situação às vezes é tão sufocante que a gente quer se perder dentro dela. E a mão de Deus está estendida sobre nós. Porque o silêncio, digo a você, o silêncio de Deus em muitas situações é requerendo de mim e de você a disposição de orar. Muitas vezes o silêncio de Deus, Ele silencia em certos momentos da nossa vida, dizendo para mim e para você: eu quero mais você pertinho de mim. Glória a Deus. Eu quero mais você se disponibilizando em vir buscar a minha presença, em vir orar. Porque tudo na vida acontece através da oração. Aleluia. Todas as conquistas de nossas vidas só acontecem quando a gente se disponibiliza em orar. Sabe o que é isso, igreja? A gente se priorizando no reino de Deus. Quando eu e você se disponibiliza, se dispõe a orar, a gente está dando crédito ao sangue derramado naquele madeiro. A gente credibilizando o céu. A gente tornando o céu prioridade em nossas vidas. Então, mesmo que, por isso que a Bíblia diz, mesmo que a sua fé seja pequenininha, que nem um grão de mostarda, mesmo assim, ela ainda é valiosa aos olhos de Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. E aqui aquela mulher de portas fechadas pode contemplar o milagre da multiplicação na vida daquela mulher. De portas fechadas, ela e seus 2 filhos, ela pode contemplar o milagre que Deus fez através daquela porta fechada. Veja a importância que Deus dá quando a gente fecha nossas portas para orar e se disponibilizar e priorizar o reino de Deus. Sim, Jesus. E ali aquela mulher, ela pôde sanar aquela dívida. E ali aquela mulher, ela pôde sanar a situação a qual
dívidas, aos abutres que estavam à sua porta, batendo para levar seus 2 filhos à escravidão. E ela pôde sanar aquela dívida e ainda soprou condições para que ela viesse a viver daquele azeite. Ainda houve condições para que ela viesse ter uma vida de continuidade da sobrevivência através daquela multiplicação do azeite. Deus, quando derrama a bênção na minha e na sua vida, Ele derrama, o céu se abre para derramar em quantidade. Porque Deus não está pela metade da minha bênção nem a sua, não. Muitas vezes tarda aos nossos olhos humanos da terra, a bênção vem tardando, mas aos olhos de Deus, Ele derrama por completo. É Deus preparando, é Deus caprichando a minha e a sua bênção, para quando descer, ela desce por completo. Amém, igreja? Glória a Deus. Era mais ou menos essa reflexão que eu trouxe aqui para a meditação da minha vida e da vida da igreja. Amém, igreja? Vamos louvar um hino? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Glória. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aleluia. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Louvado seja o nome de Deus. Que a paz de Cristo esteja com toda a igreja. Amém? Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Agradecer ao nosso Senhor por essa manhã na sua presença, por essa manhã de louvores, por essa manhã de palavra, por essa manhã de oração também. Aleluia, qual buscamos a presença do nosso Deus eterno, nosso Deus poderoso. Porque bem-aventurado é aquele que se dispõe a buscar a presença de Jesus, irmãos. Aleluia, no livro do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer: aleluia, eis que verá, aleluia, fome sobre a terra, eis que o fim vem, e muitos buscarão a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando isto acontecer, a igreja estará nos ares na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós passamos aqui, irmãos, seremos bem recompensados com o nosso galardão no céu. Então você veio aqui hoje, nós viemos aqui hoje nesta manhã com um número reduzido, mas não perdemos nada. Pelo contrário, sempre ganhamos quando estamos na casa de Deus. Vamos orar? E de tarde tem mais, meus irmãos. A tarde tem mais. Aleluia. 1 hora, 1 hora e meia. Quem já estiver com o tempo disponível, venha para cá, se ajoelhar, orar, clamar pela presença. Deus, Ele quer renovar com o Espírito Santo. Deus, Ele quer batizar com o Espírito Santo. Deus, Ele quer descer os dons espirituais através do seu Espírito. Mas é necessário que a igreja se disponha a buscar a presença do Altíssimo, a santa e maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui, aleluia, a partir de 1 hora, 1h30, até as 4 da tarde, cultuando ao Senhor neste feriado, neste dia, a qual muitos estão em casa, alguns têm os seus afazeres, outros não, mas nós estamos aqui cultuando e adorando o Senhor, que é o que importa.
Vamos orar em nome de Jesus. Pai santo e eterno, Pai que está nos céus, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã na tua presença, meu Deus, a qual louvamos a ti, tuamos louvores à tua santidade e soberania, Pai, a qual ouvimos a tua palavra pela vida da tua serva, Pai. Continua abençoando a ela, meu Senhor, dando sabedoria, dando discernimento, entendimento e a ciência da palavra, Pai. Abençoa a irmã Márcia, meu Senhor, que louvou ao Senhor nesta manhã, Deus. Vai entrando na saúde dela, na vida dela, vai dando força a ela, meu Pai. Abençoa a missionária Valquíria, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso. Abençoa nesta obra, neste culto, nesta direção, meu Pai. Abençoa a nossa amada e querida irmã Cremilda, meu Pai. Meu Deus eterno, que louvou aqui o Senhor, meu Pai. 50 minutos, oh meu Pai, aleluia, nesta manhã do louvor e da harpa, meu Pai. Continua, meu Deus eterno, dando fôlego de vida, o fôlego do louvor para ela, meu Pai. Vai na saúde dela, onde ela sente dor, meu Pai. Estende a tua mão, a tua cura, meu Senhor. Meu Deus eterno, nós te pedimos, meu Pai. Continua conosco, porque o dia, aleluia, de adoração não acabou, apenas começou, meu Pai. Fica conosco, nós te agradecemos, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.